Olá, muito boa noite para todo mundo. Em confusão de guampas e profusão de cascos levantando poeira na estrada, a boiada foi chegada na fazenda da Ramada com a tarde morredeira. E agora, com a noite estrelada clareando o céu do sertão, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV já vai convidando os companheiros e as companheiras, boiadeiros ou não, para a nossa reunião novidadeira, que começa com a apresentação da prosa abrideira do dia. Por conta de outras circunstâncias de igual importância, a gente ainda não tinha tido tempo de comentar aqui com os companheiros e companheiras produtores brasileiros o caso que foi passado no último leilão realizado pela plataforma GDT, a Global Dairy Trade, que funciona mais ou menos como uma grande bolsa internacional de negociação e influencia o setor leiteiro no mundo inteiro. Pois então, o pregão acontecido neste dia 5 de julho confirmou que o carretão pegou mesmo o rumo de descida no estradão, com a cotação média dos produtos apresentados para venda fechando o dia em 4.360 dólares por tonelada. Fazendo a comparação com o evento anterior, que tinha sido feito 2 semanas antes, no dia 21 de junho, este valor registrado agora representou uma substanciosa queda de 5,2%. Uma parte da explicação para esta situação é o aumento no volume de derivados ofertados agora, que chegou a 23.461 toneladas, ou 13% a mais do que no leilão passado. Isso por conta da chegada da safra em alguns dos principais produtores e exportadores mundiais deste mercado. Destrinchando o relatório apresentado na praça, o tombo maior foi da manteiga, que caiu 9% para 5.648 dólares por tonelada. O leite em pó integral, que vem a ser o produto mais negociado na GDT, teve uma redução de 3,9%, saindo a 3.961 dólares por tonelada, enquanto o produto desnatado foi rebaixado para 4.063 dólares por tonelada, com um corte de 4,9%. Apurando a vista e prestando atenção no que está acontecendo aqui no nosso próprio terreiro, repare então o companheiro pecuarista que agora o preço do leite lá fora já está menor do que o valor que está sendo pago ao produtor brasileiro e muito mais barato do que no mercado spot, que é aquele onde participam só as empresas do setor. O resultado lógico disso é que para a indústria e para os distribuidores nacionais já está sendo vantajoso importar leite e derivados. E a porteira de entrada do país só não está mais escancarada para os produtos estrangeiros porque o dólar subiu demais em relação ao real e está prejudicando a negociação. De qualquer maneira, a previsão do pessoal do portal Milk Point de Piracicaba, aqui no interior paulista, é de que, pelo jeito que o vento está batendo no mercado, a importação de leite e derivados deve aumentar substanciosamente daqui para frente. Com pequenas variações, os boiadeiros de todos os sertões têm de pelejar com as mesmas obrigações e lidar com iguais aperturas. Pois então, na intenção de ajudar os companheiros a campear as soluções e a voltear as desventuras, este pedaço da nossa função noticiarista foi reservado para discutir estas questões com um especialista que entende mais do que a gente desse riscado, na conversa com o analista. Olá pessoal, eu sou Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje eu vou falar um pouco sobre a relação de troca com o farelo de algodão. Bom, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, em São Paulo a referência da tonelada do farelo de algodão de 38% no final de junho era de R$ 1.495 sem o frete. Comparado aí com a média de maio, a tonelada do farelo caiu 2,4%. Em relação a junho de 2021, esse insumo estava custando 30,8% menos. Por outro lado, o boi gordo teve uma alta de 2,4% no final de junho, frente à média aí do mês anterior. Essa alta, somada à queda na cotação aí do alimento concentrado, melhorou a relação de troca para o produtor. Assim, em São Paulo, em junho, eram necessárias 4,8 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada do farelo de algodão. Ou seja, uma melhora de 4,7% na aquisição do insumo frente à média de maio. Quando comparamos aí a junho de 2021, a relação de troca esteve 31% melhor quando comparada aí ao mês passado, sendo necessárias 2,16 arrobas a menos para a aquisição de 1 tonelada do farelo. Bom, para o curto prazo, a tendência é que os preços se mantenham mais pressionados devido aí ao avanço da colheita, o recuo nas cotações dos insumos substitutos
e também da estimativa de produção maior para a safra passada, mesmo com essas revisões negativas para a produção na safra 2021-2022. Bom, por hoje é só, e aproveitando, gostaria de convidá-los a todos a acompanhar o Confina Brasil, que já está na estrada para a segunda rota, passando aí por Mato Grosso do Sul e também no centro-sul de Mato Grosso. Não deixe de acompanhar pelo site confinabrasil.com e no nosso Instagram, @confinabrasil. Bom, por hoje é só, muito obrigada pela atenção e até a próxima. E atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro, porque o caso que tem para ser contado é que a Estância Bahia Leilões vai fazer neste próximo domingo, dia 17 de julho, o mega leilão da marca LC. Pois veja bem, a amiga pecuarista, que na edição deste ano vão ser mandados para a pista 600 touros PO do mais alto padrão e qualidade, criados dentro de um sistema de seleção e melhoramento genético planejado para aumentar a produtividade do rebanho e a lucratividade da atividade. A respeito dos resultados do projeto de seleção da LC, que é baseado na Fazenda São Luís, no município de Cáceres, em Mato Grosso, o médico veterinário Andrei Zouman, diretor pecuário da marca, faz a recordação de que, nestes anos recém-passados, os reprodutores apresentados no mercado ganharam fama nacional pela sua produção e por conta do seu biotipo funcional moderno, precoce e com alto percentual de aproveitamento na função de transmitir estas qualidades para a sua descendência. Já o selecionador Luiz Cassorla, o titular da marca LC, está pedindo para avisar os companheiros e companheiras que estão querendo embarcar na jardineira que vai levar a pecuária brasileira daqui para o futuro em um trieiro seguro, que a safra de touros deste ano está com uma qualidade extraordinária, o que é um retrato perfeito da evolução do projeto da LC nos seus 21 anos de seleção. Os touros apartados para o leilão têm idade entre 24 e 34 meses, com média de 700 quilos, e foram avaliados no programa Geneplus Embrapa. Pois então, o Mega Leilão Marca LC vai ser neste domingo, 17 de julho, às 10 horas, no horário de Brasília, com transmissão pelo canal Terra Viva e pela EBL Web. E a gente faz agora uma parada ligeira nesta nossa lida faladeira para deixar o pessoal da produção apresentar os comerciais que sustentam a televisão, recomeçando em seguida a marcha estradeira. É um minutinho só e o Terra Viva DBO na TV já vai voltar, é só aguardar. Já faz tempo que os companheiros e as companheiras fazendeiros brasileiros têm perfeita sabedência de que garantir o bem-estar animal é fundamental na pecuária moderna. Primeiramente porque é justo e o nosso gado tem de ser absolutamente respeitado sempre, né? Mais ainda do que isso, além de ser uma exigência do mercado, tratar a boiada com dignidade e decência também é um caminho certo para melhorar a produtividade do rebanho e aumentar a lucratividade da atividade. Pois então foi com a intenção de incentivar esse sistema de criação e manejo que um grupo formado por mais de 90 empresas e entidades ligadas ao setor criou o Desafio da Pecuária Responsável, que premiou os melhores projetos de manejo racional e bem-estar animal no país inteiro. E para esticar uma prosa a respeito deste assunto, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o administrador Maurício Graziani, presidente da Phibro Saúde Animal, a empresa criadora do evento e ponteira entre os promotores, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Campinas, aqui no interior paulista. Boa noite, Maurício. Obrigado pela sua boa vontade e gentileza para atender a gente. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui no nosso arranchamento eletrônico. Fazia tempo que a gente não proseava, né? Olá, Sidney. Boa noite. Como vai? Muito obrigado pela oportunidade. Realmente já fazia um tempo que a gente não estava proseado. Vai ser um prazer falar contigo. Muito bom ter a sua presença virtual aqui. Ô Maurício, como é que nasceu a ideia de criar esse prêmio para incentivar o bem-estar animal nas fazendas brasileiras? Bom, a gente começou esse projeto há um ano atrás, quando nós começamos a gente lançou ele e começou a executar. Um pouco antes, a gente percebeu que o assunto pecuária responsável era muito falado, muito discutido, e talvez a gente viu como uma oportunidade no sentido de poder conduzir, junto com um grupo de empresas, o desafio da pecuária responsável como primeiro ano na seção de bem-estar animal. E dentro dessa edição, a gente, lógico que a Phibro não é a especialista no assunto bem-estar animal, a gente trabalha com saúde e nutrição animal, mas aí nós convidamos, através do professor Matheus Paranhos, a Bianimal, para ser o nosso curador
e conduziu o projeto com mais outros 4 parceiros, e aí criamos o comitê. Teve junto conosco a BIEC, teve junto conosco a Tenagro e também a Notícias do Front, onde esse comitê trabalhou conduzindo durante esse ano o desafio da pecuária responsável. Só gente da melhor qualidade. Agora, ô Maurício, para quem ainda não sabe, falando assim no geral, né, como é que funciona o prêmio? Bom, qual que foi a ideia? A ideia era promover as pessoas. A gente acredita que as pessoas são realmente poderes de transformação. Então, nós, junto com essas 95 empresas que estiveram conosco fazendo a divulgação, a gente foi ao mercado como um todo, envolvendo várias empresas do setor, envolvendo entidades, associações, frigoríficos, empresas de sal mineral junto conosco, soltar esse desafio aonde a pessoa tinha que ter a ideia ou projeto, se tivesse algo já evoluído, mas ter a ideia e se cadastrar para poder apresentar o projeto, para que daí sim a gente avançasse com 10 projetos. Depois, nós tivemos inicialmente 73 projetos. Desses 73, nós fomos para 10 projetos, aonde teve a curadoria do professor Matheus durante o período de 4 meses. Seja a ideia, seja o projeto, como ele ser executável. E nós tínhamos praticamente 2 critérios. Primeiro, que fosse dentro dos preceitos de bem-estar animal. Estamos falando em boa nutrição, em boa saúde, bom ambiente, conforto, bom comportamento e bom estado mental. E o segundo critério é que fosse executável, nada que fosse algo que fosse muito difícil entre a ideia e a prática com relação a isso. E aí chegamos ao final com 10 projetos com a curadoria, e aí fizemos a seleção de 4 e aí saiu o ganhador. Como é que foi feita a escolha dos projetos finalistas do prêmio, esses 10 que você está falando, Maurício? Olha, um dos pontos principais da escolha, como edição de bem-estar animal e trabalhando junto à curadoria da Bianimal, foi atender os preceitos dentro de bem-estar animal, né? Repetindo os 5 principais pontos aí, que é a boa nutrição, a boa saúde, o bom ambiente, o bom comportamento e o bom estado animal dos animais. Então, projetos e ideias que estejam relacionados a esses preceitos com relação ao bem-estar animal. E não foi fácil, viu, Sidney? Foram projetos e ideias realmente muito, muito interessantes para nós. Foi um excelente aprendizado poder reunir os 73 projetos, e depois na escolha dos 10 realmente não foi uma coisa fácil de poder conduzir e trabalhar, mas era esse o critério que a gente acabou adotando e avançando para poder ir afunilando e chegar no campeão do desafio. Pois é, né, Maurício? E depois de um ano do lançamento do prêmio, a gente então já tem o primeiro vencedor, que no caso é uma vencedora, né? Exatamente. Curiosamente, nós tivemos 10 finalistas. Dos 10 projetos, ficaram 4 no final, na verdade, foram 4 mulheres, e tivemos uma vencedora, que foi do estado do Goiás, foi a Rúbia Barra, a pecuarista da Fazenda Palmito, aonde ganhou o projeto que mais se destacou. O projeto foi eleito através de votação de todos presentes durante a noite do reconhecimento. Nós tínhamos mais de 80 pessoas junto conosco, e através da apresentação dos 4 projetos, ela que foi a mais votada pelo público que estava lá presente junto conosco. E o projeto dela era em relação aí à vacinação do gado, né? Quais são as vantagens desse procedimento que ela estava apresentando aí, que foi merecedor de ser vencedor do prêmio? O que isso muda para o pecuarista? Sidney, excelente pergunta. Na verdade, esse projeto, eu vou comentar com vocês em detalhes, mas a hora que a gente percebe é algo que tem muito a ver com o processo, tem muito a ver com avaliar o que está sendo feito, tem muito relacionado a realmente executar coisas do dia a dia que qualquer pecuarista de qualquer tamanho, de qualquer produção, pode ser trabalhado. O projeto, o que demonstrou é que eles tinham um processo de vacinação onde tinha um percentual relativo de abscessos nos animais. E a Rúbia, como uma dentista, ela sabe o que é abscesso, ela sabe o impacto que tem, a dor que isso tem, e ela começou a trabalhar através de revisitar os processos, fazer um PDCA
e trazer a experiência dela como dentista, como poderia ser aplicado junto à fazenda. E quando a gente fala de processo, nós estamos falando de coisas que no primeiro momento pode ser simples, básica, mas que funcionou até chegar nas últimas aplicações de vacinas e de endectocidas que ela foi realizando com abscesso nível zero, que é um número fantástico. Em termos de bem-estar animal, atende perfeitamente aquilo que a gente estava procurando. E o que ela fez dentro desse processo foi a questão de higienização, a questão de esterilização das agulhas, a questão de limpeza e a questão de aplicação, considerando a temperatura ideal de 2 a 8 graus, mantendo a temperatura ideal e aplicando de uma forma tranquila e no local correto para que o animal tivesse menos impacto possível. Muito bom. Bom, Maurício, tinha muito mais coisa para a gente conversar a respeito disso. Eu espero que ao longo do tempo aí a gente possa destrinchar um pouco melhor esse assunto, que é muito interessante e vai ser muito importante para o fazendeiro brasileiro daqui para frente, né? Então, queria agradecer demais a sua participação hoje aqui no programa, dizer que a gente está sempre com a porteira aberta. Sempre que tiver alguma novidade aí, chama a gente para prosear mais um pouco. Obrigado, viu, Maurício? Um abraço para você e para toda a turma da Fibro aí, que está sempre com a gente. Eu agradeço, Ney, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo seu programa. Boa noite a todos. Muito obrigado. E veja a seguir, com o frigorífico abastecido de gado terminado e o estoque de mercadoria reforçado na Câmara Fria, o caso acontecido foi que o comércio boiadeiro está mais parado do que urutau em galho seco, fingindo que também é pé de pau. O intervalo é ligeiro, não vai demorar nada para a gente voltar. É só aguardar para conferir. Com o vento frio subindo do baixio do rio para cá, para não deixar a gente esquecer de que ainda demora para o inverno acabar, o tempo agora parece que resolveu andar num passo modorrento e arrastado, como se ele não tivesse mais interessado em apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é o mais ligeiro. Pois o caso que tem para ser contado é que, com o julho entrado e avançado no calendário e já perto de vencer a sua metade abrideira, o comércio pecuário brasileiro está mais parado do que água de poço e o carretão está num trecho de planura no estradão. Sem ter receio de parecer relógio de repetição e zelando pelo perfeito cumprimento da nossa função de dar entendimento para a situação atual, a parte principal da explicação para este comportamento do mercado é que, conforme tem sido falado aqui de assim e outro também, é o forte aumento da cotação registrado no mês passado, que teve aí grande serventia para ajudar a indústria a esticar a sua programação. Aí, tendo refeito o estoque de mercadoria na Câmara Fria, o dono do frigorífico já mandou o comprador de gado voltar para o eito e correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão. Acontece que essas boiadas que estão sendo escaladas agora eram a derradeira soca do que tinha sobrado nas invernadas depois do fim da safra de capim. Ou então já são os primeiros lotes de animais engordados no confinamento que tinham sido comprados antes, no termo ou no mercado futuro. Aí, considerando que boi gordo não dá em árvore, não brota do chão nem cai do céu, é já que a oferta vai voltar a encurtar e a questão então é saber como é que vai ser feito o abastecimento da nossa praça boiadeira na metade derradeira do mês e um pouco mais para frente, né? Normalmente, o fornecimento de gado terminado no coxo deveria ser suficiente, mas o problema é que, como a companheira fazendeira já está cansada de saber, o tamanho do rebanho fechado agora, no primeiro giro, teve um forte encurtamento, por causa do aumento do custo de produção da atividade. É verdade verdadeira mesmo que com o avançamento da colheita do milho, a despesa do confinador até diminuiu uma coisinha assim de nada, mas isso só vai fazer diferença na segunda rodada da atual temporada. Passando para o terreiro da demanda, repare bem o amigo pecuarista que, apesar das trapeiras enfrentadas pela economia brasileira, a previsão dos especialistas é de uma ligeira melhora do consumo aqui no nosso mercado caseiro. Essa reação sempre acontece no segundo semestre, quando a indústria e o comércio já começam a contratar mais gente e a se preparar para o período de festas, né? Pois neste ano presente não deve ser diferente, até porque o Brasil ainda vai ter eleição e Copa do Mundo, o que ajuda a aumentar a disposição compradora da população. A respeito do setor exportador, o que está sendo esperado pelo povo do mercado é a continuação do substancioso crescimento registrado na metade abrideira deste 2022 que está em andamento. Apesar disso, o movimento das 2 primeiras semanas de julho não foi tão bom quanto poderia ter sido. O caso acontecido foi que, na média diária,
O volume embarcado daqui para o estrangeiro ficou em 7.300 toneladas, ou uma redução de 2,8%, pareando com esta mesma época do ano passado. Já o faturamento médio dos frigoríficos brasileiros foi de 48 milhões e 600 mil dólares por dia, com um aumento de 18,7%, fazendo a mesma comparação. No meio desse estica e puxa, no balanço do dia da Scott Consultoria, uma única e solitária mudança nas cotações foi registrada entre todas as 32 regiões de pecuária consultadas no Brasil inteiro. Foi no sul do estado do Tocantins, onde o boi foi melhorado para R$ 266 para pagamento a prazo e já livre do Fundo Rural. Se a minha mão tivesse a serventia de segurar a candeia que clareia esse trieiro, até a hora em que a escuridão pudesse desembocar na aurora que alumia o dia, meu coração teria outra batida e minha inquietação seria melhor assistida. A solidão aqui neste fundo de sertão é a maior do mundo, que me emudece a boca e me entristece a alma, por não ter ninguém para contar novidades, nem para criar amor e ter saudades. E a cada jornada o céu escurece a chapada sem mais nada, só a dor dessa eterna calma. Este verso que acabou de ser recitado está publicado junto com mais uns 800 outros de mesma embocadura e qualidade nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, de minha lavra e autoria, que eu escrevi para mostrar para os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, um retratinho verdadeiro do meu coração sertanejo. Se aí na frente da televisão tiver alguém que tem a mesma paixão pela verdadeira cultura roceira brasileira e quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim, no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br, ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E agradecendo a boa sorte de ter abraçado este ofício de fazer o transporte de boiada no sertão brasileiro, a gente já vai terminando mais esta empreitada e despedindo dos companheiros, deixando a promessa firme de voltar para mais uma apresentação do Terra Viva DBA na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.